especificamente ao Rio de Janeiro e a Niterói, para investigar o caso das máscaras de chumbo. Ele que é um pesquisador para assuntos de objetos voadores não identificados da NASA, naquela época pelo menos era. Que inclusive é autor de, entre outras coisas, um livro chamado Confrontos, que é um livro que cita casos misteriosos no mundo inteiro desse tipo e tem vários capítulos sobre o mistério das máscaras de chumbo. E que foi uma das pessoas que originou também, uma das pessoas ouvidas para aquele filme Contatos Imediatos em Terceiro Grau, segundo ele me informou na época. E o Jacques pede para a gente ir até o morro do Vintém. A gente sobe até o morro do Vintém para subir até lá. E o Jacques estava com a esposa dele, não lembro o nome, me parece que Janine, não é isso? E me pede que eu leve, se possível, fotógrafo. Eu levei fotógrafo, documentamos, fizemos uma grande matéria, mas para chegar até o alto do morro, eu que procurei o garoto que na época tinha levado a gente até o local, ou que tinha encontrado os corpos. E o garoto chamava-se Edir, para surpresa minha, era Edir Marins, o Mizoca, o apelido do garoto era Mizoca, e que já àquela altura era um policial com 28 a 30 anos de idade. Ele na época tinha 8 anos, 9, quando os corpos foram encontrados. O Mizoca nos levou, porque conhecia bem o local. Ele trabalhava no Hospital Universitário Antônio Pedro, no plantão do Antônio Pedro, era pertinho, do lado do local, nos levou. E tivemos a surpresa de ver, o próprio Vali documenta isso, registra isso, que no local onde os corpos foram encontrados, não mais nasceu relva, ficando como se fosse a área em que como se fosse eles, quer dizer, a silhueta dos corpos ali. Bem, mais mistério. Já que leva todo esse material para os Estados Unidos, para a NASA, para fazer exame e tal, e etc, etc, manda as deduções dele que não chegavam a causar morte, apenas chegavam a constatação de contatos dele, a tentativa de contatos com Marte, e etc, etc, mas escreve o livro. E no curso desse trabalho, logo depois o Mizoca foi assassinado com vários tiros, sendo um componente a mais na violência, no segmento da morte de Miguel Emanuel. E até hoje não se descobriu também por que Mizoca foi executado na casa dele. Me parece que pode ter sido alguma coisa de ordem profissional, ligada à polícia, por alguma ação que ele tenha feito em termos como policial. E vou voltar um pouquinho lá àquela ocasião dos corpos, quando foi encontrado os corpos, a gente começou a procurar testemunhas, e uma menina, na época, eu não lembro o nome dela agora, que a mãe estava saindo com a mãe para o colégio, ficou impressionada que teria visto, ela e a mãe teriam visto, um objeto voador no dia 19, 20 ou 18, sobrevoando o morro do Vintém. Ela se impressiona tanto que ela desenhou no caderninho dela um disco voador, algo como se fosse um disco voador. E a professora perguntou o que era aquilo, ela disse que era o que ela tinha visto sobre o morro quando saía com a mãe. A mãe confirma, e ela, sobretudo hoje, uma mulher de uma idade mesmo, já uma mulher com cerca de 50 anos, confirma isso também. Ela mora na Rua Gastão Gonçalves, no final da Rua Gastão Gonçalves. Não lembro o nome dela agora. Mais uma vez, a reportagem se volta para isso, naquela ocasião, e depois, mais tarde, se volta. Na esteira da morte de Miguel Emanuel, morreram um detetive, um investigador que apurava o fato, num acidente de automóvel, voltando de Saquarema para Niterói. Ele tinha ido levar a família em Saquarema no final de semana e voltava para investigar, porque ele não queria parar de investigar. Sofre um acidente na Alameda São Boaventura, que fica a uns 8 quilômetros, 9 do local, e ele morre. Aí um delegado que presidia o fato, que era de Campos, doutor José Venâncio Bittencourt, por estar investigando muito intensamente o fato, acabou sendo homenageado por um grupo de amigos lá em Campos, amigos do Miguel e do Manuel, com um churrasco. Ele sobe para Campos para participar do churrasco, cidade natal deles, onde ele não ia há muitos anos, e também cidade natal do Miguel e do Manuel, né, dos Máscaras de Chumbo, e lá sofre um infarto fulminante e morre. Quer dizer, mais um mistério, e a gente registra isso. O Bocage, ou seja, o Oscar Nunes, o inspetor, o comissário que foi ao local, que fez o local com a gente,
Morreu cerca de 1 ano e meio depois de uma estranha doença no estômago, que o vitimou assim, em dias. Me parece que foi alguma coisa ligada assim, a um câncer. Eu sei que foram morrendo, e a pessoa que a gente sempre suspeitou de ter sido, que era um advogado, de ter sido o provável contato, a provável pessoa que interceptou o contato do Manel e Miguel com um médico, um sério médico, que estava investigando os casos aqui em Niterói, foi assassinado, esse advogado foi assassinado com muitos tiros, uns 5 anos depois da morte do Miguel e Manel, no bairro de Piratininga, em Niterói, quando ele saía de uma boate dele, de uma boate que ele estava frequentando sempre. E até hoje, misteriosamente, não se descobriu também como é que foi. Quer dizer, a gente foi perdendo todo o caminho da investigação natural, mas nem por isso deixamos de investigar. O Saulo Soares de Souza, que você deve ouvir também, Machado, que é o detetive, investiga até hoje, ele tem as conclusões dele, mas o Saulo me conta o seguinte, quando eu estava, detalhe, esse caso gerou o primeiro caso do Linha Direta, daquele programa especial da TV Globo, quando ainda era o Hélio Costa, o âncora do programa, foi o primeiro da série, e não se chegou a nenhuma conclusão, e recentemente o Domingos Meirelles fez um Linha Direta Justiça com Máscara de Chumbo, buscando reviver o caso. Revivemos, mas o fato novo que a gente... Linha Direta Mistério. Linha Direta Mistério, exatamente. Foi nesse momento que a gente descobriu que o inquérito, o processo dos Máscara de Chumbo tinha desaparecido do arquivo, chamado Arquivo Morto, do Judiciário. Quer dizer, só quem tem cópia de parte daquilo que me interessava sou eu desse caso. Quer dizer, mais um mistério, onde está esse processo, né? Bem, o Saulo tem as conclusões dele, como eu tenho. Para mim, eu acho que foi crime normal, crime natural, ou acidental, morte acidental, como eu disse, com relação às cápsulas. Mas até hoje esse caso me intriga muito. E o que me deixa mais impressionado nesse caso todo é que Miguel e Manuel deixaram filhos, mas só um sobrinho dele, que eu não sei o nome, é que se interessa até hoje, que eu não lembro o nome agora, melhor dizendo, se interessa até hoje para tentar descobrir o caso, tentar descobrir a morte de ambos. O Saulo, eu tinha concluído um livro sobre o fato, só sobre o mistério da Máscara de Chumbo, que ele é um dos capítulos do meu livro Malditos Repórteres de Polícia, hoje na 11ª edição já, mas eu queria mais detalhes. Então eu escrevi um livro sobre o mistério das Máscaras de Chumbo, com as conclusões, etc. As conclusões hoje, para mim, hoje são outras, porque você vai sempre apurando mais. Os manuscritos estavam dentro de um carro, esse carro foi arrombado, e me foram levados esses manuscritos, quer dizer, você reescrever. Na época era manuscritos mesmo, há uns 15 ou 20 anos atrás. E aí eu tive que reescrever tudo, estou escrevendo com calma, sem a menor intenção de correr, porque eu estou fazendo outros livros também ligados à profissão, à reportagem. Então, escrever é um estado de momentâneo. Às vezes você tem uma vontade de escrever louca, pega um caso e escreve 20 capítulos. De repente você para, certo? Apesar que você não tem data determinada. Mas eu acredito que até, no máximo, no final de 2006, eu tenho escrito todo o livro dos Máscaras de Chumbo para lançar com as minhas conclusões. O Saulo tem as dele, e do Saulo vale registrar que ele é um homem corajoso, mas como vinha morrendo muita gente nesse caso, há uns 8 a 10 anos atrás, Saulo parou um pouco com o caso Máscara de Chumbo, porque ele, de repente, teve um problema também estomacal e foi levado para o Hospital Universitário Antônio Pedro, que fica a 200 ou 300 metros desse local onde os 2 corpos foram encontrados. E o Saulo me conta, me chamou um dia e disse assim, nem não noticia isso não, mas eu, quando estava na mesa de operação, eu vi 2 médicos de branco inexistentes que chegaram lá e me operaram, independente dos médicos que teriam atendido mesmo ele. E que esses mesmos médicos, segundo ele, saíram pela janela ou qualquer coisa que o valha, e ele os viu
numa nave próxima ao Morro do Vintém. Aí, como se fosse um aviso, ou pode ter sido até um sonho, um devaneio do Saulo em função da anestesia ou da operação. Mas ele afirma que não. Isso o Saulo pode relatar melhor. Para fechar esse depoimento, eu queria dizer o seguinte, que Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz, os Máscara de Chumbo, estejam onde estiverem, eu tenho certeza que a gente cumpriu o trabalho da gente, e eles também terão, que a gente vem cumprindo, só não tiveram sua causa-morte descoberta por uma razão. O que ainda ocorre em todo o Brasil e até em boa parte do mundo, mas sobretudo no Brasil, por inoperância ou por desleixo das autoridades. Se investigado, seja no campo material, seja no campo de crime normal, ou seja, fato ligado ao OVNI, objeto voador não identificado, as pesquisas que ele realizava, teria que ser mais investigado. E duas coisas nos levou a polícia e até hoje leva a não chegar à conclusão, as autoridades não chegaram à conclusão. Primeiro, eles não eram pessoas ricas, muito ricas, eram pessoas de classe média baixa. E segundo, um caso só é investigado enquanto está em evidência. Saiu do noticiário, logo ou surgiu um outro fato, todo mundo esquece. Apenas alguns repórteres, nós repórteres, estamos sempre na fronteira, buscando a verdade, na fronteira do fato, em cima do fato, em busca do fato, e a gente continua investigando. Eu gostaria muito que se chegasse à conclusão da morte de Miguel e Manuel, até para que, não só pela minha curiosidade de repórter, mas sobretudo para que as famílias de ambos soubessem, na verdade, o que eles fizeram. Portanto, esse era o depoimento. Não sei se é bom que esse pássaro cantando no fundo, que a gente chama de cambaxia, porque lá no alto do morro também tinha muito isso. Repito, era um dia como o de hoje, 21 de agosto de 66, após uma chuva intensa e um dia com vento e meio nublado, que a gente subiu o Morro do Vintém. Hoje de bem mais fácil acesso, mas a época de muito difícil acesso, tão difícil quanto chegar à causa da morte de Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz, os Máscara de Chumbo. Você diz que é fácil acesso, mas tem um problema nas favelas, né? Sim, eu digo fácil acesso em termos de você poder chegar de carro até 300 ou 400 metros do local. Hoje se chega, mas a situação lá é como toda área carente, é preciso que se tenha cuidado, porque a violência nessa área, o tráfico em todas as áreas do Brasil, somente nas grandes metrópoles, né, está tomando conta da área. Não que se vá fazer alguma violência chegando lá, desde que se tenha um acesso dizendo que não vai se apurar nada com relação ao tráfico, e sim ao fato do Miguel e Manuel, é provável que chegue fácil lá. Eu cheguei recentemente fácil lá. Mas, na verdade, os moradores de lá não gostam nem de falar sobre isso. Tremem, se arrepiam, entram em calafrio. Quando os moradores da época, quando se busca Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz, alguma coisa sobre os Máscara de Chumbo. Em Minas Gerais era isso. Ok? Você chegou a passar essa informação pro do Aurélio Zaluar também, né? Que teve com você lá no morro, né? Ele chegou a publicar alguma coisa, não havia documento. O Aurélio Zaluar também era de Leão. Ele estaria, se ele não tivesse morrido há 2 anos, ele estaria fazendo agora 80 anos, logo em torno de 80 anos. E ele já investigava sobre o outro campo. Ele investigava sobre o campo do contato de OVNI, de objeto voador não identificado, porque ele era ufólogo. Ele e a Irene Gump fizeram muitas investigações, eu passei muitos informes para eles. Outros repórteres, como Mauro Costa, que chegou a ser diretor da Rede Manchete, fez muito trabalho para a última hora. Desde o início também esteve trabalhando com a gente.
George Roberto Tartaglia, que é um bom repórter, hoje assessor de imprensa, um dos assessores de imprensa da Benedita da Silva, ex-senadora, né? Outro repórter que também tentou apurar muito, mas não chegou a conclusão nenhuma, foi o Amado Ribeiro, hoje já falecido, e o outro Bolsas, que era meu colega do dia, que está vivo, mas está com 85 anos. Então, na verdade, nós, repórteres, cumprimos nossa parte, entendeu? Quer dizer, cumprimos, procuramos cumprir, investigando. Na polícia, só o Saulo investiga. E se eu pudesse deixar um apelo aqui nesse documento, nessa gravação do documento, seria para que se tivesse maior atenção para todos os casos que possam parecer mais simples possível, envolvendo morte ou não, sobretudo envolvendo morte, para se chegar à conclusão, e que se tenha mais atenção sempre a um outro tipo de coisa. Os colegas jornalistas que permaneçam como sentinela do povo, sempre investigando para evitar que os casos como os máscaras de chumbo, ou seja, as mortes de Miguel e Manuel, permaneçam em eterno mistério e que propiciem outros casos como esse. Essas são as minhas conclusões. Uma outra pergunta, quando o Valé esteve aqui, ele chegou a entrevistar a mulher que viu o OVNI com a filha? Vali teve sim, o Vali teve lá em cima, já que o Vali teve lá, conversou com ela. Essa senhora a gente também ouviu agora no Linha Direta. Até foi feita aquela coisa meio que novelesca, né, para a reconstituição do fato. Mas não se chegou a não ser. Para o Vali ela confirmou que ela fez, que a mãe inclusive tomou um susto quando ela desenhou no caderno dela. Mas ela não quis entrar em muito detalhe, porque ela tem medo de falar sobre isso. Deixa eu lembrar mais alguma coisa que eu escrevi. Em relação àquela fórmula aquela é uma fórmula de válvula de... aquilo, tinham vários bilhetes codificados, ou várias inscrições codificadas no caso junto aos corpos, junto com os corpos, no bolso, nos bolsos deles. A gente pensava que era alguma coisa de código de alguma coisa ligada à marca, mas não era. Depois nós pegamos pessoas ligadas à rádio técnica, era uma coisa ligada à rádio técnica, profissão deles, certo? Nada assim de anormal. Nada de anormal. E você, eu sei que você não tinha ouvido falar ainda, mas você acredita que possa ter relação, nesse caso, com um caso que foi mencionado no jornal da época, jornais de 66, eles mencionam um caso de 1961, que teve ocorrido no Morro do Cruzeiro, aqui em São Gonçalo. Eu cheguei a ler essa matéria, mas eu não fui quem acompanhou. Podia ter ligação ou não. O que mais me ligou a esse fato foi um outro caso, foram dois outros casos. Um foi no norte do estado do Rio, onde um mecanógrafo, uma pessoa que consertava a máquina de escrever na época, tinha uma empresa de conserto de máquina de escrever, uma pequena empresa, uma pequena lojinha. Em Itaperuna, ele teria sido levado por seres que estariam num disco voador, levados dali para Porto Novo do Cunha, em fração de 10 minutos, 10 ou 15 minutos, ele ligou, dizendo que tinha sido sequestrado. Eles saíram do estabelecimento dele, deixaram aberto o estabelecimento, pediu para o menino, para um outro vizinho dele, dono de uma farmácia, tomar conta que ele ia em casa buscar uma peça e voltava rápido. Depois ligou de Porto Novo do Cunha dizendo, fui sequestrado por voador, meu carro, um DKV, está parado lá. Está largado na estrada de acesso à minha casa, próxima entre Itaperuna e Muriaé. De fato, esse é um caso a mim meio estranho, em relação ao objeto voador não identificado. E o outro é aquele caso do Casimiro de Abreu, que você deve ter lembrado, do Barbosa, né? Que disse que os discos voadores não pousaram numa fazenda lá e que não pousaram, não houve nada disso. Mas ele me afirmou que ia morrer, que por ter cometido uma inconfidência com relação a estudos dele com objetos voadores não identificados e seres de outro planeta, ele iria morrer o mais rápido possível. Menos de 15 dias antes de tudo, ele morreu. Ele começou a teve uma perna amputada, depois gangrenou outra, e aí morreu. No espaço de 4 ou 5 meses ele morreu. E
Lá não apareceu nenhum no dia, mas logo depois o Fantástico documenta, Fantástico não, um grupo de pessoas que estava indo para a região dos lagos, documenta entre Casimiro de Abreu, na estrada de acesso à região dos lagos, em cima do município de Casimiro de Abreu, ali entre Rio Bonito e Casimiro de Abreu, documenta uma sequência de objetos voadores não identificados no céu, por volta de 17h30, 18 horas. E aí eram cinegrafistas amadores que estavam levando câmeras para documentar o passeio deles, né? E mandaram isso para a TV Globo, a Rede Globo noticiou isso, dentro, se eu não me engano, dentro do Fantástico, dizendo que pessoas tinham documentado esses objetos. Quer dizer, no local onde o Barbosa disse que eles pousariam. O caso da praia de Grumari, você também não conhece? Não, eu naquela época quem fez sobre esse caso do Grumari foi uma colega minha, repórter do Dia, Iris Lopes, que agora está até aposentada já. Mas eu só li, não escrevi sobre o caso. Mas o que você leu, você não achou assim, que lembrava alguma coisa? Lembra um fato. É quase que aquela mesma história dos dois policiais, um sargento e um cabo, que foram considerados loucos depois, né? Que eles estavam de plantão próximo ao Sumaré, onde tem todas as antenas de televisões, de rádio, e afirmaram que tinham sido levados, né? Por objetos voadores, por pessoas que estavam, por seres que estavam no objeto voador não identificado. Foram considerados loucos. Mas eu também não trabalhei nesse caso. Eu trabalhei especificamente em 2 ou 3 casos, no caso Máscara de Chumbo, nesse caso do Barbosa, o caso do mecanógrafo lá de Itaperuna, que foram os que mais me chamaram a atenção. Ok? Ok, mano. Obrigado. Obrigado a você, Machado. Espero que você continue investigando e que chegue à conclusão. Você que também está aí do outro lado. Ajudem, se souber de alguma coisa, vendo esse documentário, onde você estiver vendo esse documento que nós estamos gravando agora, ajudem a chegar à conclusão da morte de Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz, desfazendo assim o mistério das máscaras de chumbo, ok? Talvez o homeopata mais famoso que já existiu no estado do Rio, entendeu? Um livro publicado. E a ligação foi essa. Quando armaram o remédio, era para provocar os sintomas, os sinais que... Tem a palavra sinal naquela lista, era sintoma. Então, ditado por um médico. O que eles iam ver? Luz vindo do céu, tonteira, e alguém falando, elefante, essas coisas, espírito, e depois cedia. Mas acontece que carregaram um pouquinho mais. O zelador do centro que eles foram, que era também, cuidava de televisão, que vivia na Fluscop, ficou de encarregado de preparar a cápsula. Carregou mais na dose do remédio. Então aquilo que era para provocar o sintoma, procurar o sinal, o sintoma que o remédio da homeopatia cura na doença natural, passou um pouco da dose, atacou o sistema nervoso central dele, o coração parou e ele morreu de atelectasia pulmonar. E o remédio não deu curar e não deixa, quantidade pequena, é uma espécie de bomba atômica da homeopatia, não deixa, não fica prova nenhuma no organismo. E aí até aí era a minha história. Agora, eu não sabia quem teria sido ela, só o Alberto Ingres, só o zelador, que era um cara da Letônia, sumiu também, ou morreu, não sei que fim levou. Mas aí eu soube agora, depois de 40 anos, veio um rapaz da família, o filho do Miguel, e me disse, não, senhor, mas eu investiguei tudo lá em casa, a sua família nunca me disse isso. E era o diretor da Fluscop, da casa que vendia. Ligaram o filho de um delegado de polícia. Foi ele que foi para o tipo. Por isso que ele só foi ouvido uma vez. Eu trabalhando na delegacia de homicídio, o processo chega a você. E com 3 meses depois de investigado pela delegacia distrital, você passa por cima daquilo como o foco é outro. Até você, o cenário começou a se armar, quando eu peguei, disse, não, isso foi ditado para eles. Isso foi por causa das palavras, né, porque eles eram meio rudes no negócio. Então, o elo era esse, é o dono da Fluscop, que hoje em dia é um advogado,
está em Friburgo. Eu esqueço o nome, por tempo eu anotei para o Germano, mas é difícil você investigar. E hoje o delegado de polícia aqui em Niterói, que filho de delegado mesmo.